pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática comigo, professora Aline. Hoje estudaremos o sistema de numeração indo-arábico. Você sabe do que se trata esse sistema? Isso mesmo, pessoal. O sistema de numeração indo-arábico nada mais é do que o que já conhecemos, também conhecido como sistema de numeração decimal. Mas onde, quando, por quem ele surgiu? Vamos descobrir? Ele surgiu na região da Ásia, chamada região Vale do Rio Indo, onde hoje é o Paquistão. Naquela região, as primeiras civilizações indianas se alojaram e fizeram moradia. Logo, pessoal, quem criou o sistema de numeração indo-arábico, que foi criado na região do Vale do Rio Indo, foram os indianos. Mas estudos comprovam que os indianos criaram sim esse sistema, porém eles copiaram um pouquinho uns dos outros. Olha só, conforme está escrito ali, o princípio posicional já era utilizado pelos mesopotâmicos. Além disso, a base 10 era usada pelos egípcios e também pelos chineses. Já vimos, pessoal, o sistema de numeração egípcio. Ele utilizava símbolos que de 10 em 10 representavam os números que conhecemos hoje. Além disso, o zero também já era estudado pelas últimas civilizações mesopotâmicas. Portanto, o grande mérito dos indianos foi reunir um pouquinho de cada sistema e juntar tudo em um só. Eu coloquei essa imagem para vocês verem que nem sempre o sistema de numeração indo-arábico foi bonitinho como conhecemos. Ele foi sofrendo alterações ao longo dos anos. Observe só. Viu? Mais para frente nós vamos ver como esse sistema foi evoluindo. Tá, Aline, mas o que isso tudo, o que esse sistema tem a ver com os árabes? Por que ele chama sistema de numeração indo-arábico? Pessoal, foram os árabes que divulgaram esse sistema pela região da Ásia. Tanto é que eu vou mostrar um mocinho para vocês, vamos ver se vocês conhecem. Esse moço simpático aqui, ó, Senhor Al-Khwarizmi, ou Abu Jafar Mohammed bin Musa Al-Khwarizmi. Melhor só Al-Khwarizmi mesmo, né? Sabe quem ele foi, gente? Ele foi um importante matemático árabe que contribuiu bastante para a divulgação dos números indo-arábicos. O que acontece? Ele criou um livro chamado Sobre a Arte Hindu de Calcular. Ele escreveu esse livro sobre a arte hindu de calcular. Nesse livro, ele explicou com detalhes como funcionavam os 10 símbolos hindus. Os matemáticos da época ficaram tão encantados por esse livro que divulgaram por quase o mundo todo. E aí, o que acontece? Esse senhor aí, esse mocinho, ele ficou conhecido. O nome dele te lembra alguma coisa? Al-Khwarizmi? Alguma semelhança com a palavra algarismo? Não é coincidência, é isso mesmo. Al-Khwarizmi, pessoal, lembra algarismo e também lembra algoritmo. Foi daí que surgiu o termo algarismo, então, desse moço chamado Mohammed Al-Khwarizmi, muito importante para nossos estudos. Como eu disse, pessoal, vamos ver agora, então, a evolução dos números com o decorrer dos séculos. Eles sofreram algumas modificações. Alguns números não foram tão mudados assim, porém, outros nota-se uma diferença crucial. Olha só, pessoal, no século VI, tínhamos os números indianos. O 1 era mais deitadinho, o 2 parecia 2, 3 deitados, o 3 era totalmente diferente, o 4 parecia um 7 e assim por diante.
Já no século IX, o 1 mudou um pouquinho, o 2 já ficou mais parecido com o nosso, o 3 também, porém o 4 está parecendo o 8. E assim, pessoal, os números foram sofrendo alterações conforme o século e conforme a região, até chegar no século XV, onde ele ficou mais parecido, né? Ficou quase idêntico ao que já temos hoje. Aí é só uma questão de escrita mesmo, mas dá para identificar certinho o que é o nosso sistema de numeração. Qual deles você acha que menos sofreu alteração? O 9, por exemplo, foi um número que sofreu pouca alteração, né? Só no século 13, 12, século 12, que ele está um pouquinho diferente, mas os outros séculos já está bem parecido. O 0 também. Em alguns séculos ele está só um pontinho, né? Mas nos outros já está bem redondinho, bem parecido com o 0 mesmo. Viram? Nem sempre eles foram bonitinhos, como conhecemos. Outro matemático importantíssimo, pessoal, outro personagem importantíssimo para a expansão desses números, né, por toda a região da Europa, é o matemático Leonardo Fibonacci. Ele é italiano e ele é filho de comerciante. Logo, ele começou atividades mercantes bem cedo também e começou a viajar consequentemente. Em suas viagens pela Ásia, por exemplo, ele conheceu então o sistema de numeração indo-arábico. Logo, pessoal, ele lá na região dele, na Itália, né, em Roma, adivinha qual era o sistema utilizado? Exatamente. O sistema que a gente acabou de estudar, o sistema dos números romanos, né? I, dois Is, um pauzinho, dois pauzinhos, o jeito que muitos gostam de chamar, né? E assim por diante. Imagina fazer cálculos com esses números. Pois é, ele ficou encantado pelo sistema de numeração indiano e foi ele que levou lá para Roma. Então, ele que foi o responsável por Roma parar de usar o sistema de numeração romano, né, que utilizava letras, e passar a usar o sistema de numeração indo-arábico. Além disso, Leonardo Fibonacci também criou a sequência de Fibonacci. Vocês devem já ter ouvido falar. Essa sequência, pessoal, de Fibonacci é aquela que diz que, a partir do segundo termo, o resultado vai ser a soma dos dois termos anteriores. Como assim? Começamos com 0, o próximo é 1. O próximo é 1 de novo, porque seria o 0 mais o 1 anterior. O próximo, então, seria 2, que seria 1 mais 1. O próximo seria 3, que seria 2 mais 1. Uai, Aline, então vai ser o sistema que nós conhecemos. Não, porque a partir do próximo, vocês vão ver que já vai mudar, vai ser 5, que seria 3 mais 2, os dois anteriores. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Uma coisa importante da gente esclarecer, pessoal, é esse mito. Muita gente acreditou nessa imagem que circulou pelo Facebook e circulou aí nas redes sociais, né? Inclusive, muitos matemáticos, muitos professores de matemática divulgaram essa ideia. O que acontece? Surgiu aí uma história de que os números foram criados a partir de geometria, a partir dos ângulos. Por exemplo, o 1 teria um ângulo, onde a setinha está apontando. O 2, dois ângulos. O 3, três ângulos. O 4, o 5, o 6. Só que o 7 já começa a complicar, né? Porque é bem diferente do 7 que usamos. O 8 também, o 9 e o 0, que nem tem ângulo. Seria um desrespeito continuar levando essa história à frente, né, pessoal? Já mostrei para vocês a evolução dos números e não foi fácil. Séculos e séculos se passaram até chegar no sistema de numeração que nós conhecemos, para chegar alguém e simplesmente falar que os números são baseados nessa ideia aí. Então, por favor, se alguém te falar isso, já corta, fala que não tem nenhum fundamento essa história, tá bom? Pessoal, é isso então. Deixo aqui algumas referências para vocês verem que eu não inventei nada, não é da minha cabeça, tá bom? Foi ótimo estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.